2025, ano de vivermos os sonhos de Deus. A voz que atravessa a escuridão, enche de luz e de emoção, levando esperança a cada canto, transformando vidas em um encanto. Oh, oh, sem fronteiras, nós vamos além. Com Jesus não tem pra ninguém. Amor constante no dia a dia, essa é a nossa melodia. Paz, amor e vida anunciando, com Jesus à frente nos guiando. Ondas de fé em cada canção, rádio web no seu coração. Sem fronteiras, nós vamos além. Com Jesus não tem pra ninguém. Amor constante no dia a dia, essa é a nossa melodia. Paz, amor e vida anunciando, com Jesus à frente nos guiando. Ondas de fé em cada canção, rádio web no seu coração. Este programa é um oferecimento dos dizimistas e ofertantes do Ministério do Cristo que vive, reina e é real. Cito na Alameda Amélia, 139 Copolva, Guarulhos, São Paulo. Comunicando paz, amor e vida com Jesus Cristo, mesmo de ontem, hoje e eternamente. Sexta-feira na rádio a paz vai tocar. Pastor Roberto vem pra nos guiar, nas palavras de Cristo nos fazer pensar. Evangelho que vem nosso espírito acalmar. Juntos na fé, de mãos dadas em oração. Na rádio web Cristo é real, a união. O pastor Faciani traz a salvação. Toda sexta de manhã, paz no coração. A palavra divina entra no ar. Ouvidos abertos pro amor chegar. Abraço caloroso em cada lar. Sintoniza sem medo a mensagem ouvir. Juntos na fé, de mãos dadas em oração. Na rádio web Cristo é real, a união. O pastor Faciani traz a salvação. Toda sexta de manhã, paz no coração. Histórias de força, lições pra viver.
caminho iluminado pra todos ver. Com esperança e fé vamos renascer, a cada sexta um novo amanhecer. Juntos na fé, de mãos dadas em oração, na rádio web Cristo é real, a união. O pastor Passiani traz a salvação, toda sexta de manhã, paz no coração. Parábolas do Senhor Jesus Cristo, hoje com o tema Parábola dos Talentos. Qual o significado da parábola? A parábola dos talentos está registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 14 ao 30. O significado da parábola dos talentos fala sobre responsabilidade e prestação de contas no juízo. Algumas pessoas confundem essa parábola com a parábola das 10 minas registradas em Lucas, capítulo 19, versículos 12 ao 27. Mas as duas parábolas não são idênticas e foram pronunciadas por Jesus em ocasiões diferentes de seu ministério. A parábola dos talentos está localizada na narrativa bíblica logo após a parábola das 10 virgens. Ela pertence a uma série de exortações de Jesus em relação à sua segunda vinda. Esse discurso de Jesus ficou conhecido como Sermão Escatológico. O sermão começa a ser registrado no capítulo 24 do Evangelho de Mateus e, naturalmente, continua por todo o capítulo seguinte. A parte final do sermão enfoca, especialmente, a questão da necessidade da vigilância e da realidade do juízo vindouro. Jesus diz muito claramente que nesse dia os salvos e os ímpios serão separados. A parábola dos talentos foi contada por Jesus na semana em que ele foi traído. Jesus fala nesta parábola sobre um homem dono de muitas propriedades. Prestes a viajar, esse homem confiou seus bens a seus servos. Para um servo ele deu 5 talentos, para outro servo deu 2 talentos e para o último servo deu 1 talento. Esse talento, confiado aos servos, era uma unidade monetária em uso na época. Estima-se que o talento equivalia a 6.000 denários, sendo que um denário era o salário pago pela diária de um trabalhador comum. Logo, um talento equivalia a quase 20 anos de trabalho para a maioria dos trabalhadores da época. Naturalmente, esse proprietário é um homem muito rico e, em sua ausência, ele esperava que seu dinheiro não ficasse parado. Quando ele confiou tais quantias a seus servos, obviamente ele esperava por rendimentos. Outra característica interessante é que esse senhor confiou quantidades diferentes de talentos a cada servo. Isso significa que ele sabia muito bem que uns possuíam mais habilidades para os negócios que outros. Sob essa lógica, cada servo recebeu uma quantidade adequada de talentos para administrar. O servo que recebeu 5 talentos conseguiu dobrar esse patrimônio. O mesmo também fez o servo que recebeu 2 talentos.
Já o servo que recebeu apenas 1 talento, enterrou esse talento e ficou aguardando a volta de seu senhor. O costume de enterrar no chão quantias de dinheiro ou tesouros diversos era uma prática comum da época. Quando o patrão retornou de sua viagem, os servos que multiplicaram os talentos apresentaram seus resultados. O proprietário aprovou os resultados obtidos e ainda prometeu confiar aos seus servos bons bens ainda maiores. Além disso, ele também convidou os servos a participar de sua alegria, ou seja, comemorar com ele. Essa expressão remonta a uma ideia de confraternização, uma espécie de festa onde os servos sentariam à mesa com seu senhor para juntos se alegrarem por causa dos resultados. Já o servo que recebeu 1 talento e o enterrou foi chamado pelo proprietário de mau, negligente e inútil. Diferentemente dos outros, ele não foi convidado a participar da confraternização com seu senhor. Ao contrário, disse, ele perdeu qualquer privilégio que tinha, restando-lhe apenas um terrível lamento. Ao longo dos anos, diferentes interpretações surgiram sobre a parábola dos talentos. 2 interpretações se destacam das demais como principais. Uma defende que esta parábola se refere ao povo judeu. Já a outra sugere que o ensino desta parábola abrange a totalidade dos cristãos, incluindo os cristãos verdadeiros e os nominais. Claro que esta parábola foi dirigida primeiramente aos discípulos de Jesus e provavelmente eles conseguiram estabelecer paralelos claros entre o significado da parábola e as características históricas do ambiente em que viviam. Porém, obviamente, o significado da parábola dos talentos não ficou limitado aos discípulos, mas alcança a todos os cristãos de todas as épocas. Também, muitas interpretações erradas e alegóricas foram feitas sobre essa parábola. No geral, essas interpretações buscam atribuir significados específicos para cada elemento descrito por Jesus: Senhor, servos e talentos. Seja como for, o mais importante é estar atento para não ignorar a mensagem principal da parábola. Na maioria das vezes, o excesso de alegorias acaba distorcendo o ensino fundamental transmitido por Jesus. Seja qual for a interpretação, nenhuma delas pode ignorar que o grande significado da parábola enfatiza o princípio de que cada um recebe dons e oportunidades. O servo fiel é aquele que, independentemente da quantidade de talentos recebida, age com responsabilidade e diligência. O servo fiel valoriza os bens do seu Senhor. Podemos aplicar em nossas vidas várias lições presentes na parábola. Vamos destacar as seguintes. Primeiro, a parábola dos talentos ensina que Deus não é injusto. Nosso Deus nos concede talentos, dons, habilidades, oportunidades, de acordo com nossa capacidade. Ele seria injusto se confiasse a nós algo que não pudéssemos administrar. Por exemplo, uma pessoa sem o preparo necessário jamais pode ser colocada na presidência de uma grande empresa em crise com a finalidade de salvá-la. Seria injusto colocar uma pessoa
numa situação tão difícil sem que ela tenha a capacidade necessária. Da mesma forma, Deus nos colocaria em situação muito complicada se confiasse a nós uma quantidade de talentos que não pudéssemos administrar com propriedade. A segunda lição da parábola. A parábola dos talentos ensina que o pouco é muito. Algumas pessoas enfatizam o fato de que o servo inútil recebeu apenas um talento, mas aquele único talento já representava um montante equivalente a 20 anos de salários acumulados de um trabalhador de sua época. Acredite que isso era mais que o suficiente para realizar muitas aplicações a fim de que aquele dinheiro rendesse. Com isto, aprendemos que o que parece pouco, na verdade, é muito. Alguns intérpretes defendem que aqueles servos da parábola eram escravos e nem possuíam salário. Mas se considerarmos que aqueles servos eram trabalhadores comuns da época, o servo que recebeu apenas um talento teve em suas mãos uma quantia que muito provavelmente nunca havia ganhado em toda a sua vida. Por causa da expectativa de vida daquele tempo, boa parte das pessoas não chegavam aos 20 anos de trabalho. Mesmo que aos olhos de alguém pareça ser pouco, o que Deus nos confia é muito mais do que poderíamos conseguir por conta própria. Terceira lição da parábola. A parábola ensina que nada do que temos é de fato nosso. Somos apenas depositários, não somos donos dos talentos que recebemos. Nossa função é administrar e zelar por aquilo que Deus nos dá. Ele é o dono dos talentos e continuará sendo. Algumas pessoas se vangloriam diante de suas realizações e capacidades, mas elas não conseguem enxergar que um dia terão que prestar conta de tudo ao verdadeiro dono. Quarta lição da parábola. A parábola ensina que devemos multiplicar o que Deus nos dá. Ao recebermos os talentos em gratidão a Deus por ter depositado em nós tamanha confiança, devemos aperfeiçoá-los a fim de que eles sejam úteis para a expansão do reino. O resultado dos talentos que recebemos deve glorificar unicamente ao nosso Senhor. Quinta lição da parábola. A parábola ensina que os talentos são valiosos, mas há algo ainda mais valioso. Na parábola dos talentos dos dois servos bons, receberam uma promessa de que, devido ao sucesso diante das responsabilidades que exerceram, ambos seriam colocados em responsabilidades ainda maiores. Podemos notar a importância dessa promessa quando calculamos o valor do patrimônio que foi confiado ao primeiro servo. Ele ficou responsável por uma quantia que equivalia a 100 anos de salários de um trabalhador de sua época. Isso realmente era muita coisa. Porém, o senhor dele comparou essa enorme quantia como sendo pouco em relação ao que ele receberia no futuro. Muitas pessoas gostam de fazer alegorias com esse detalhe da parábola, principalmente focando resultados materiais. Mas penso que a melhor interpretação é considerar que nada do que conhecemos ou recebemos nessa terra, por mais valioso que seja, se compara à promessa de que eternamente participaremos da alegria do nosso Senhor.
Quando o proprietário convidou os servos fiéis para participar de sua alegria, ele ofereceu aos empregados a oportunidade de ocuparem uma posição a qual não tinham direito. Eles se sentaram à mesa com seu senhor, juntamente com ele. Os servos regozijaram-se lembrando do trabalho que foi desempenhado. O verdadeiro cristão será convidado a participar de uma mesa a qual não tinha direito algum de participar. Porém, não por seus méritos, mas pelos méritos de Cristo, pela infinita misericórdia e bondade do Senhor que confiou a ele os seus talentos, esse servo fiel estará presente no grande banquete celestial. Sexta lição da parábola. A parábola ensina que o servo mau, além de negligente, é perverso e não assume a sua culpa. Se não lermos atentamente essa parábola, poderemos até pensar que o servo inútil não aplicou o seu talento porque se sentiu inferior aos outros, ou porque realmente teve medo de perder o talento de seu senhor. Algumas pessoas acabam até sentindo pena daquele servo, porém, isso está errado. Aquele servo não era inocente. É possível notar claramente que aquele servo era mau e perverso. Nas contradições de suas palavras, ele revelou uma natureza egoísta que foi incapaz de perceber a bondade de seu senhor. Ele disse: "Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou." Já escutei alguns pregadores interpretarem essa expressão como um tipo de elogio. Alguns até enfatizam que nosso Deus colhe onde não planta, como se isto fosse um tipo de milagre. Porém, essa afirmação do servo mau, na verdade, foi uma acusação contra o seu senhor. Com seu comportamento e sua declaração, ele estava acusando o proprietário de ser cruel e maldoso. Quando ele diz que seu patrão colhe onde não plantou, ele está querendo dizer que seu senhor exige algo a qual não tem direito de exigir, pois quem não planta não deve colher. Basicamente, em outras palavras, ele está dizendo: o Senhor é cruel e fiquei amedrontado. Não apliquei seu dinheiro e a culpa é totalmente sua. A verdade é que aquele senhor só seria injusto tentando colher onde não plantou, se ele não tivesse dado nenhum talento para aquele servo. No final da parábola, notamos que o patrão declarou que o servo se enforcou em suas próprias palavras. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Perceba que ele simplesmente está falando: se você realmente pensa isso de mim, então deveria ter pelo menos deixado o talento com os banqueiros, para que você pudesse me apresentar algum juro e talvez ser poupado da minha crueldade. O servo incompetente não assume seus erros. Ao contrário, ele busca apresentar desculpas. Sétima lição da parábola. A parábola ensina que até o pouco se tem será tirado. O servo inútil era também mentiroso. Quando ele afirmou que devolveria tudo o que pertencia ao seu senhor, ele estava mentindo. O que de fato pertencia ao seu senhor não era apenas o talento, mas também o rendimento sobre o talento. Quando depositamos uma quantia no banco, esperamos revê-la corrigida por juros. Esse é o nosso direito. Caso contrário, estaríamos sendo roubados. Aquele servo mau também roubou o seu senhor
quando enterrou o talento e deixou de pelo menos aplicá-lo com os bancários. Daí vem a ordem para tirar-lhe até o pouco que tinha, pois naquele momento ele passou a ser devedor de seu senhor. Oitava lição da parábola. A parábola ensina que receber talentos não significa ser aprovado por Deus. Algumas pessoas interpretam esta parábola de forma totalmente errada. Confundem os talentos com a graça salvadora de Deus, ou pior, identificam a administração dos talentos como sendo uma obra que pode conduzir alguém à salvação. Definitivamente, este não é o princípio ensinado na parábola dos talentos. Os talentos jamais servirão para absolver alguém no juízo vindouro. Mateus, capítulo 7, versículos 22 e 23 nos explica. Ninguém poderá apresentar a multiplicação dos talentos que recebeu como um resultado meritório para a salvação eterna. Mas se fôssemos aplicar o conceito de salvação, seguramente podemos dizer que o servo mau não perdeu a salvação como muitos alegam. Na verdade, ele nunca a teve. Embora fosse chamado de servo, ele não conhecia o seu senhor e o julgava de maneira completamente equivocada. Parábolas dos talentos, ensinamentos do Senhor Jesus à sua igreja, ao seu povo, aos seus discípulos. Fonte Adoração. Diz o tolo sem pensar: Deus não existe, vou me virar. Mas seus caminhos são só destruição, não há bondade nem compaixão. O olhar do alto do céu, Deus olha com atenção, vendo quem busca direção. Mas todos foram por outro lugar, ninguém faz o bem nem quer tentar. Senhor, salva o teu povo. Senhor, vem com teu poder, dos céus a tua glória vai descer. Tu és o abrigo da nossa nação, e Sião vai cantar com o coração. Será que o mal nunca vai aprender que o teu povo não vai se render? O Senhor é escudo forte e fiel, nossa defesa vem do céu. Senhor, salva o teu povo. Salva, Senhor, vem com teu poder, dos céus a tua glória vai descer. E Sião vai cantar com o coração. Senhor, salva o teu povo. Oh, vem depressa, Redentor, toda vitória vem do Senhor. Final espessa, Redentor, toda vitória vem do Senhor. E
Estamos apresentando o programa do Evangelho da Paz. Apresentação: Pastor Roberto Paciani. No Evangelho da Paz, Jesus te ama, um panorama sobre os livros da Bíblia. Hoje sobre 1 Timóteo, 54º livro da Bíblia e 15º do Novo Testamento. Na primeira carta a Timóteo, acompanhamos os conselhos dados pelo apóstolo Paulo a Timóteo sobre suas responsabilidades na igreja de Éfeso. A autoria do livro é atribuída ao apóstolo Paulo. Ao longo dos 6 capítulos, conhecemos um pouco da história de Timóteo, um jovem pastor grego, filho de um homem grego e uma mulher judia. Era considerado como um filho para o apóstolo Paulo, tendo-o auxiliado durante uma viagem missionária. Neste livro, o apóstolo alerta Timóteo sobre as falsas doutrinas, não deixando que ensinamentos errados fossem dados aos cristãos. Paulo também o instrui sobre diversos assuntos como a importância e necessidade da oração e adoração, mostrando que Cristo é o nosso mediador com Deus, o reconhecimento e as características de um supervisor para a igreja, o auxílio e responsabilidade dos irmãos com os idosos, viúvas e servos. Portanto, neste livro, podemos acompanhar os conselhos dados pelo apóstolo Paulo a Timóteo em relação aos cuidados e administração da igreja, alertando-o sobre as falsas doutrinas praticadas. Paulo também o orienta a manter-se firme em sua fé e nos ensinamentos do Senhor, para que possa cuidar corretamente da igreja. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, está escrito: ninguém despreze a tua mocidade, mas seja o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Um panorama do livro de 1 Timóteo, no programa Evangelho da Paz. Jesus te ama. Evangelho da Paz, o quadro. Você pergunta e a Bíblia responde. Quando ocorrerá o arrebatamento em relação à tribulação? A sincronia entre o arrebatamento e a tribulação é um dos assuntos mais polêmicos na igreja de hoje. As 3 visões predominantes são as seguintes: a visão pré-tribulacional, isto é, o arrebatamento ocorre antes da tribulação. A visão mesotribulacional, que quer dizer o arrebatamento ocorre no meio da tribulação, e a visão pós-tribulacional, que acredita no arrebatamento, ocorre ao final da tribulação. Uma quarta visão, comumente conhecida como pré-ira, é uma ligeira modificação da visão mesotribulacional. Primeiramente, é importante reconhecer o propósito da tribulação, de acordo com Daniel, capítulo 9, versículo 27. Há uma 70ª semana, isto é, 7 anos, que ainda está por vir. A completa profecia de Daniel das 70 semanas, conforme está no capítulo 9, versículos 20 a 27, fala da nação de Israel. É um período de tempo no qual Deus focaliza a sua atenção especialmente em Israel. A 70ª semana, ou seja, a tribulação,
deve também ser um tempo quando Deus lida especificamente com Israel. Apesar de não necessariamente indicar que a igreja não possa estar também presente, isto nos leva a perguntar por que a igreja precisaria estar na terra durante este período. A passagem principal das Escrituras a respeito do arrebatamento, conforme está em 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 a 18, que nos diz: Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Esta passagem afirma que todos os crentes vivos, juntamente com os crentes que já morreram, encontrarão o Senhor Jesus nos ares e estarão com ele para sempre. O arrebatamento é Deus removendo seu povo da terra. Uns poucos versículos depois, em 1 Tessalonicenses 5:9, Paulo diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. O livro de Apocalipse, o qual lida principalmente com o período da tribulação, é uma mensagem profética de como Deus derramará a sua ira sobre a terra durante a tribulação. Pareceria inconsistente que Deus prometesse aos crentes que não sofreriam ira para então deixá-los na terra durante a tribulação. O fato de que Deus promete livrar os cristãos da ira logo após prometer retirar o seu povo da terra parece juntar esses dois eventos. Outra passagem crucial sobre o momento do arrebatamento está no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, que nos diz: você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Nela, Cristo promete livrar os crentes da hora da tentação que virá sobre a terra. Isto poderia significar duas coisas. Primeiro, Cristo protegerá os crentes em meio às tentações. 2. Cristo livrará os crentes das tentações ao deixá-los fora delas. Ambos são significados válidos da palavra grega que traduzimos como dá. Entretanto, é importante reconhecer de que os crentes têm a promessa de serem protegidos. Não é somente da tentação, mas da hora da tentação. Cristo promete guardar os crentes do período que contém as tentações, ou seja, da tribulação. O propósito da tribulação, o propósito do arrebatamento, o significado de 1 Tessalonicenses 5:9 e a interpretação de Apocalipse 3:10 dão claro apoio à posição pré-tribulacional. Se a Bíblia for interpretada literalmente com consistência, a visão pré-tribulacional é a interpretação mais baseada nas Escrituras. Você pergunta e a Bíblia responde. Ouça todo domingo às 10 da manhã. Programa Cristo é Real com o pastor Roberto Paciani.
Curiosidades Bíblicas no programa Evangelho da Paz. Jesus te ama. Muitos sabem que Paulo escreveu várias cartas para as primeiras igrejas, mas sabia que ele não escreveu a carta aos romanos com as próprias mãos? Na verdade, ele ditou a carta e quem a escreveu foi Tércio, seu secretário. Isso é confirmado em Aos Romanos, capítulo 16, versículo 22, onde Tércio se apresenta e diz que foi ele quem redigiu as palavras de Paulo. Essa curiosidade mostra como Deus usou diferentes pessoas para transmitir sua mensagem, evidenciando a diversidade de colaboradores nas Escrituras Sagradas. Você sabia? Domingo de louvor, domingo de adoração no Ministério Cristo é Real. Venha você e toda a sua família para juntos exaltarmos aquele que nem mesmo seu filho poupou, antes nos entregou para que tivéssemos vida e vida com abundância. Iniciamos nosso encontro com Deus às 19 horas. O endereço: Alameda Amélia 139, Copaúva, Guarulhos, São Paulo. Bem próximo do 15º Batalhão da Polícia Militar, localizado na Rua Mãe dos Homens. Ministério do Cristo que vive e reina real, anunciando paz, amor e vida, através de Jesus Cristo. Termina aqui o programa No Evangelho da Paz. Jesus te ama. Obrigado por sua audiência.